Você sabe como é feito o processamento de uma foto tirada com a câmera do seu celular? Isso não é uma tarefa fácil para os engenheiros e cientistas, mas neste vídeo, vamos mostrar como é feito o processamento de uma imagem no SoC, System on a Chip. SoC é um chip que integra múltiplos tipos de processadores dentro do mesmo circuito integrado. Ele está presente em dispositivos portáteis como smartphones, tablets e smartwatches. Bem, vamos ver como isso funciona. Primeiramente, os fótons da cena entram nas lentes da câmera, passam por uma matriz de filtro de cores e atingem os pixels fotodiodo do sensor. Esses fótons filtrados por cor são então absorvidos por cada fotodiodo e convertidos em uma corrente elétrica analógica, que é posteriormente convertida em um valor binário digital de 12 bits. Uma imagem de uma câmera de 12 megapixels possui 12 milhões desses valores binários de 12 bits. Note que cada pixel é vermelho, verde ou azul, e portanto a imagem geral é considerada crua, e ainda precisa passar por várias etapas de processamento de imagem para se transformar de uma imagem crua em uma imagem reconhecível, onde os pixels têm valores de vermelho, verde e azul. Mas antes que esses processos ocorram, os dados da imagem precisam ser armazenados em algum lugar, e como resultado, são enviados para a memória de trabalho ou DRAM do smartphone. Para fazer isso, os dados viajam da câmera e entram no SoC por meio de uma interface de processador da indústria móvel, ou MIPI, que pode enviar ou receber dados a uma taxa de cerca de 5 a 8 gigabits por segundo. Esses dados da imagem são então roteados pelo árbitro da rede no chip através do SoC, para o controlador de memória e para a DRAM, que, como mencionado antes, está localizada no dado acima do SoC. Existem duas coisas importantes a serem observadas. Primeiro, o caminho dos dados entre o SoC e a DRAM é compartilhado por tudo. Nesse cenário, é função do árbitro da rede priorizar os dados do sensor de imagem da imagem crua não comprimida, para que nenhum dado da câmera seja perdido, e assim o árbitro direciona a imagem crua diretamente para a DRAM. Segundo, uma imagem crua não comprimida de 12 megapixels ocupa cerca de 24 megabytes. No entanto, o cache de memória no SoC é tipicamente de 4 a 8 megabytes, e é compartilhado entre todos os processos no SoC. Portanto, quando o processador de sinal de imagem ou o processador de vídeo trabalha em uma foto recentemente tirada para torná-la visível, ou para comprimi-la, eles só podem trabalhar em pequenas subseções da imagem geral, deixando a imagem inteira temporariamente armazenada na DRAM. Isso também acontece ao assistir a um vídeo, jogar um jogo, ou usar praticamente qualquer aplicativo. Ok, vamos voltar aos dados brutos da imagem da foto tirada pela câmera, e depois enviada para o MIPI roteado pelo SoC e armazenada na DRAM. O próximo passo é para o processador de sinal de imagem, ou ISP no SoC, ler os dados brutos não comprimidos da imagem e realizar uma série de etapas de processamento de imagem. Essas etapas envolvem corrigir primeiro os pixels mais escuros na borda do sensor devido ao sombreamento da lente. Em seguida, o ISP realiza o processo de demosaico, que envolve pegar os dados da imagem e o padrão no filtro de cores da câmera, e calcular um valor de vermelho, verde e azul para cada pixel. Em seguida, o processador de sinal de imagem remove ruídos, afia, melhora a imagem e corrige as cores porque os filtros de vermelho, verde e azul na câmera não correspondem diretamente ao matiz dos pixels vermelho, verde e azul na tela. E finalmente, o processador de sinal de imagem faz o mapeamento de tom da imagem. Depois de tudo isso, temos uma imagem com 12 milhões de pixels, cada um com um valor de vermelho, verde e azul de 8 bits. Para fazer a imagem aparecer prontamente na tela, outra série de etapas está envolvida. Os dados da imagem RGB são retirados do processador de sinal de imagem, enviados para a GPU, onde são sobrepostos aos gráficos do aplicativo da câmera, e dimensionados para se adequar à tela. Os valores RGB resultantes são enviados para o processador de exibição, e em seguida, a imagem é roteada para a tela, onde é convertida em intensidades de corrente para iluminar o padrão correspondente de pixels vermelhos, verdes e azuis. E aí está, uma foto tirada pela câmera e, CMOS, exibida na tela. Mas ainda não terminamos. Como a imagem é salva no seu smartphone? Bem, primeiro a imagem precisa ser comprimida. E para fazer isso, a imagem não comprimida atualmente armazenada na DRAM é enviada para um processador dedicado de codificação de vídeo, onde é convertida pela primeira vez de valores de vermelho, verde e azul para IUV, ou valores de luminância, crominância azul e crominância vermelha. Em seguida, esses dados passam por uma série de algoritmos para remover informações indetectáveis pelo olho humano,
e comprimir a imagem para aproximadamente um formato JPEG de 3 MB. Esta imagem comprimida é enviada de volta para a DRAM e, em seguida, roteada para a memória flash do smartphone para armazenamento a longo prazo. Agora, se você quiser enviar esta imagem para um amigo, a imagem comprimida será trazida de volta para a DRAM e, em seguida, roteada para o modem, onde é dividida e montada em pacotes, depois enviada para um microchip 4G, 5G ou Wi-Fi, convertida em ondas eletromagnéticas e enviada para uma rede celular ou Wi-Fi. Uma coisa sobre a qual falamos muito é o movimento de dados através do SOC. Todo esse movimento de dados entre os blocos ocorre sobre fios de conexão que fazem parte da rede em um chip. Esta rede possui roteadores e switches para acesso compartilhado a rotas e destinos como a DRAM. Os roteadores e switches arbitram o fluxo de dados e atuam como semáforos digitais, enquanto as vias agem como uma rodovia digital. Essas rodovias têm diferentes larguras de fio com base no que estão se comunicando e na quantidade de informações que precisam ser enviadas. Dependendo das taxas de dados necessárias, geralmente existem 128 ou 256 fios correndo paralelamente entre si, carregando 1 bit por vez, e operando entre 500 e 1500 MHz. Para evitar o desperdício de energia da bateria do seu smartphone, a frequência e as taxas de transferência de dados resultantes na rede em um chip aumentam e diminuem dinamicamente, dependendo dos requisitos das aplicações em execução. E esse recurso é chamado de escalonamento dinâmico de frequência. Espero que tenham gostado do vídeo e se gostou não se esqueça de deixar o seu like. Obrigado.